Olá, bem-vindos ao Outras Rimas. Nós temos dois vídeos de estudos sobre Poe. O primeiro é qual a melhor edição brasileira de livros do Edgar Allan Poe. O segundo é fazendo uma biografia extensa sobre o Edgar Allan Poe, né, uma biografia completa. E esse terceiro eu vou trabalhar aqui com apresentações que eu fiz para o meu mestrado na URGS, que é justamente falando da recepção francesa do Edgar Allan Poe, né? A gente às vezes tende a pensar que o Poe foi direto, saiu dos Estados Unidos e caiu direto no colo do Baudelaire, mas não é bem assim, tá? Então vamos começar primeiro. Eu chamei no meu trabalho de A Recepção Francesa de Edgar Allan Poe para além de Charles Baudelaire, porque a gente tem vários caras que falaram, né? E que traduziram Poe antes do Baudelaire, certo? Então, uma das coisas uma das percepções, vamos dizer assim, que a gente tem do Poe acaba vindo como um pensamento que o Borges também tem. Aqui eu coloco o Borges, né? Falando sobre os contos, né? Sobre a genialidade dele nos contos. E aí o Borges fala isso, né? Nos contos, talvez mais na memória dos contos do que na leitura deles. Bom, ele fez tantas coisas inesquecíveis e além disso nos deixou gravada essa imagem. Ele teve a sorte de ter sido lido por Baudelaire, e Baudelaire não conhecia muito bem o inglês e não percebeu as falhas técnicas do Poe. Ficou deslumbrado com a imaginação do Poe, que também foi lido por Mallarmé e, curiosamente, agora é um poeta muito mais importante na França que nos Estados Unidos. Aí o cara que estava conversando com ele na entrevista fala, mas que curioso. Aí ele diz, sim, eu estive nos Estados Unidos e, como todo estrangeiro, falei de Poe. Me olharam um pouco surpreendidos. Tive que lembrá-los que que ele gerou o Baudelaire, que gerou os simbolistas, que o simbolismo seria impossível sem Poe, e o modernismo também, já que o modernismo aqui surge na América, que surge aqui na América, é feito na sombra do Victor Hugo, do Verlaine e do Poe. Esse texto que eu tirei desses diálogos do Borges, se não me engano, é sobre a filosofia e outros contos, é da editora Edra, tá? Tu encontra ele fazendo essa conversa com o Osvaldo Ferrari, que é o cara que entrevista ele. Bom, essa percepção que a gente tem do Poe, ela é muito parecida à percepção que a gente tem em geral, assim, né? Quem não se chafurda na leitura do Poe, e mais ou menos tem essa ideia. Bom, Baudelaire foi o cara que traduziu o Poe. Mas por que o Borges está falando que ele foi inicialmente conhecido na França, mais na França do que nos Estados Unidos, né? Quem foi o primeiro cara a traduzir o Poe na França? Foi o Baudelaire? E por que a tradução do Baudelaire é lida até hoje na França? Por que ninguém se atreve a ler mais coisas dele? Eu vou tentar de alguma forma responder isso aqui, tá? Aqui a gente fala do espaço da retradução, eu vou falar do meu teórico, que é o teórico que eu uso no meu mestrado, tá? Que eu faço uma análise sobre as teorias de retradução. Então eu vou tentar falar rapidinho aqui para vocês. Ele é o Antoine Berman, e ele diz que a tradução, a primeira tradução, ela serve como original e contra as traduções existentes. Tipo assim, tu tem um original, então tu vai ter um original, é como se fosse uma tríade, vou escrever aqui, vamos ver se vocês entendem isso. É como se fosse uma tríade, né? Tu tem o original, tu tem a primeira tradução e as retraduções que ficam aqui. E elas têm um jogo de forças que se exercem, né? Mas a retradução sempre ocupa esse espaço secundário aqui, né? E ele sempre considera o que é a tradução, nesse espaço da retradução é que se produz, que a tradução produz suas obras-primas. Então ele considera que os grandes textos são retraduções, né? As primeiras traduções não são e não podem ser as maiores, diz ele, né? Tudo acontece como se a secundaridade do traduzir se desdobrasse com a retradução, a segunda tradução. Porque, de certa forma, não há uma terceira, mas outras segundas. Então, ele quer dizer que toda a retradução é um espaço secundário. Vai ser o original aqui, a primeira tradução aqui e as outras retraduções todas aqui,
né? E essa primeira tradução vai sempre ter um contraste, né? Essa é a teoria do Antoine Berman, tá? Mas, no caso do Baudelaire, como é que a gente vai entender ele? Porque ele, ele é uma retradução, mas ele fica contrastando com as primeiras traduções, ou ele é um cara que não se adequa a esse formato de mero contraste com a primeira tradução, né? É isso que eu quero chegar. Bom, aí que o Antoine Berman tem um texto em 1990 de uma revista que se chama Palimpseste, em que ele fala sobre a grande tradução, tá? E as características que ele dá para essa grande tradução, e vocês vão ver que o Baudelaire tem muito a ver, são essas. São um evento na língua de chegada, seja de forma oral ou escrita, né? São um evento, então o Baudelaire trazendo o Poe para cá era um evento, realmente. São caracterizadas por uma extrema sistematicidade, ao menos igual à do original, e realmente o texto do Baudelaire tem suas características, né? São como um lugar de encontro entre a língua do original e a do tradutor, ou seja, elas estão dialogando com, trazendo o original para dentro, ou seja, não está domesticando o texto. Vocês conseguem entender isso? A gente fala muito isso no campo da tradução, sobre as traduções que são domesticadoras, tá? Aquelas que domesticam o texto para deixar ele palatável para o gosto do leitor dali, e meio que apaga as características do original. Isso a gente tem muito na história da tradução. Bom, então aqui a gente tem um momento de encontro entre o original e a tradução, né? E o tradutor também, né? A língua do original, a língua do tradutor. Ou seja, estamos dialogando, estamos se abrindo para esse estrangeiro. É por aí que o Antoine Berman quer chegar, tá? Letra D. Criam uma conexão intensa entre o original que se mede pelo impacto que esta tem sobre a cultura receptora. Então imagina o impacto que essa tradução vai ter que ter na cultura que recebe ela, né? E é o caso do Baudelaire, a gente viu o Borges falando ali, o Baudelaire traz um texto que causa um impacto na França, né? Imaginem vocês, um cara que é não é tão conhecido assim, né? Um cara que mal falado ainda, né? Se vocês viram a biografia completa, o outro vídeo vocês vão ver que o Poe ainda é mal falado pelo Griswold, né? E aí ele aparece em Paris e daqui a pouco se torna um cara super importante lá, né? A questão é por causa unicamente do Baudelaire? Eu não diria isso, mas diria que o Baudelaire realmente foi muito importante, mas ele não está sozinho aqui, né? A letra E constituem, através da atividade de tradução contemporânea ou ulterior, um precedente incontornável. Aqui é muito Baudelaire. O Baudelaire traz o texto do Poe e a partir dali a coisa é irremediável. Depois que o leitor francês toma contato com os textos que o Baudelaire traduziu do Poe, a coisa não tem mais, mudou o sistema como era, tá? Possuem um traço em comum, olha só, elas são todas retraduções, então ele quer dizer que o Baudelaire é um retradutor, ele não é um tradutor do Poe, ele retraduziu o Poe. Aí ele diz uma frase assim: se toda retradução, que é traduzir de novo, né? Toda retradução não é uma grande tradução, toda grande tradução é em si uma retradução. Complicou aí? Toda retradução, toda grande tradução é uma retradução, mas nem toda retradução vai ser uma grande tradução. É isso, nós estamos no espaço secundário, né? Então a grande tradução está no espaço secundário, mas ela evidentemente vai ser uma retradução, o que não quer dizer que as outras retraduções possam ser uma grande tradução. É isso que ele está dizendo. Outro elemento importante aqui que nos mostra que o Baudelaire é um retradutor é isso. Basta que um texto de um autor já tenha sido traduzido para que a tradução de outros textos deste autor entre no espaço da retradução. Então, Baudelaire não foi o primeiro a traduzir o Poe, se ele não foi o primeiro a traduzir, mas traduziu outro texto do Poe, que não aquele, pegou um outro que ninguém traduziu.
e já traduziu, ele já é um retradutor. E aí essa última frase corrobora. É por esta razão que o Poe do Baudelaire é, por certo, uma retradução. Até aqui foi. Bom, eu vou parar de falar de teoria da tradução. Vamos falar um pouquinho da história do Poe, só para poder recapitular aqui coisas que a gente já viu lá no vídeo 2 da biografia completa. Mas ele. A rusga desses dois caras começa quando o Rufus Wilmot Griswold convida o Poe para participar desse livro aí, Poets and Poetry of America. E aí ele fala assim, eu coloco uns poemas e tal, e tu poderia até fazer uma resenha para nós, né, sobre o livro. E o Poe diz, claro, faria. Só que quando o Poe olha o livro, ele vê que, tipo assim, tem 3 textos dele, 3 poemas em 2 páginas, e tem amigos do Griswold que tem, tipo, 20 poemas, entende? Aí ele ficou muito de cara com o Griswold e se deu conta, cara, o Griswold tá me tirando pro otário, vai me botar 3 poeminhas e fazer eu escrever para ele uma resenha. Porque o Poe nessa época já trabalhava para Graham's Magazine, né? Já era um cara que tinha certo renome como crítico literário, né? Como resenhista. Aí o que o Poe faz? Ele faz a resenha, e só que ele manda para essa revista da Filadélfia, que é a Saturday Museum, que é essa segunda citação aqui, e senta o sarrafo no Griswold, né? Diz assim: esquecido, exceto apenas por aqueles que foram injustiçados e insultados. Ele afundará no esquecimento, Griswold, sem deixar rastros para contar que alguma vez existiu, ou, se for mencionado doravante, será citado como o servente desleal que abusou de sua confiança. E, inevitavelmente, isso aqui é meio profético, porque toda vez que a gente fala do Griswold é porque a gente está falando de Poe. Ele virou o anexo do canalha que tentou chafurdar o amigo Poe. Amigo entre aspas, né? Bom, outro elemento muito canalha é que o Poe morre no dia 7 de outubro de 49 e o Griswold já se adianta em janeiro de 1850. Ou seja, 13 meses depois ele já está lançando uma compilação dos textos do Poe. E ele vira um testamenteiro literário do Poe, né? É muito explorador, né? E aí ele faz uma resenha ah, bem, vamos dizer assim, bem negativa, querendo dizer que o Poe é um alcoólatra, que não tem talento nenhum, um arrogante e tal, enche o cara de... Fora o fato que ele mexe muito nos textos, quem algum dia lê essa biografia, que aliás, lembrando, já lembrei no outro vídeo, mas lembro aqui, que a Tatiana Feltrin fez uma resenha do Arthur Robson Quinn, fala bastante disso, de como o Griswold manipulou os textos, as cartas que eles se enviaram um para o outro, para dar uma ideia de que o Poe era nojento e mal agradecido e arrogante. Mas o fato é que o Poe era um cara que realmente ele tinha uma genialidade num país que ainda não estava conseguindo compreender o que ele estava escrevendo. Essa é a questão, né? Tanto é que isso se explica pelo fato de que tipo, o cara foi adorado na França, né? Bom, enfim, aí que o Griswold fez essa compilação aí em janeiro com todas os textos do Poe e fez uma biografia bem canalha e lançou achando que, bom, agora eu vou explorar a morte do Poe e vai dar tudo certo, né? Explorador total. Bom, o que acontece? Acontece que o Poe, ele chega na França, não pessoalmente, mas ele chega lá a partir dos seus textos, mas ele chega bem antes do que a gente acha. Vejam, em 1846 ele já estava sabendo, isso aqui é muito importante a gente marcar, 3 anos antes da morte dele, ele já estava sabendo que ele estava sendo traduzido na França. E ele manda uma carta para esse cara aqui, que é o Duyquink, que é o cara que editou o livro Tales, tá? De 1845. Esse texto é bem importante, porque, enfim, uma das principais seleções de contos do Poe enquanto ele estava vivo, né?
E essa que dá pra ver que foi a que circulou pela França, porque todos os contos que a galera traduziu lá, todos eles estão aqui dentro desse Tales, tá? Mas enfim, daí o Paul manda essa carta pro Dwyck, que fala assim, né? Caro Dwyck, a senhora Clem, que era a sogra do Paul, né? Me comentou essa manhã que alguns jornais parisienses andaram falando sobre o meu Murders in the Rue Morgue. Ela não soube me dar mais detalhes, apenas, né, me disse que você havia contado para ela. O Murders in the Rue Morgue foi mencionado no Charivari, guardem esse nome, Charivari de Paris, logo após a primeira edição no Grahams, né, na revista Grahams. Bom, de 41. Então o Paul tá achando que esse texto foi traduzido em 41, né? Nós estamos em 46. Prestem atenção, né? Ele está em 46 mandando uma carta para o seu agente literário da época que fez o Tales, achando que o texto dele estava em 41. Bom, aí eu fiz uma extensa pesquisa entre a galera que estava falando sobre o Poe, entre os franceses também, pesquisadores, não só os textos do Arthur Robson Quinn, mas textos dos franceses. E eu cheguei nessa tabela aqui, que é muita coisa, tá? Eu vou tentar falar um pouco para vocês. Então acontece o seguinte: esse primeiro cara aqui, que é o Rettinger, tá? É um francês. Eu acho que é dos anos 20, tá? O Rettinger. Ele menciona que nessa revista Le Quotidien teria um conto chamado Orang-Tan. Qual conto que ele está falando? É o Assassinato na Rua Morgue. Vejam, uh, enfim, o texto do Poe no Assassinato da Rua Morgue, a parte principal, que é quem é realmente o assassino da Rua Morgue, é um orangotango, né? Então os caras já mudam o nome, botam quem matou já no título, né? Para ser bem fácil de receber. Estão entendendo como é que funciona esse tipo de tradução que tenta domesticar o texto original para facilitar para o leitor? É isso que esses caras estão querendo fazer. Mas a galera não achou registros, nem o Queen, nem os outros que vieram depois do Queen. O Queen é nos anos 40 do século XX. Não achou nada, né? O que diz nesse texto aí, né? Que é um autor tradutor desconhecido, não se sabe, só esse Rettinger que comentou. Diz que é de 41, mas ninguém achou nada. E o tradutor não se sabe quem é. Então, provavelmente, aqui ele está dizendo que é uma informação falsa. Isso é o Queen falando. Provavelmente foi uma tradução falsa. E esse Rettinger confundiu a palavra, o jornal Le Quotidien com La Quotidienne, que esse aqui realmente existe, publicou um livro do Paul, tá? Depois esse, que é o texto que o Paul falou que teria sido traduzido em francês, que é o Charivari, também parecido o nome, né? Lurantan, e aí é mencionado pelo Monsieur André Fontenas, estão vendo? Esse cara aqui também no início do século XX comenta o Lurantan, mas ninguém achou registro nenhum da galera que veio depois, tá? Esses dois caras aqui, Rettinger e o Fontenas, são críticos do início do século XX, tá? E eles comentaram essas traduções, mas ninguém achou nada. E mesmo Queen, que é um dos mais importantes biógrafos dele, comenta que ele fez uma busca minuciosa no Charivari e não encontrou nada que dissesse algo do Poe. Nada. Então, o Poe ouviu. Vejam como era a questão da tradução e dos direitos autorais naquela época. O Poe não ouviu uma fofoca de alguém, né? De uma revista que não é verdadeira, que não tem nada do Poe. E os caras que estão escrevendo no início do século também estão boiando, né? Porque eles também estão falando de traduções que a gente não viu. Depois, olha só, e aí, lembrando que o livro Tales é de 1845, aí a gente tem essa aqui. Essa aqui, pelo jeito, conseguiram identificar, mas não tem nome nem do autor, nem do tradutor, que é La Lettre Volée, em agosto. Se não me engano, o Tales, o livro do Poe, foi originalmente lançado em junho de 45. 2 meses depois, nessa revista aqui, Le Magasin Pittoresque,
sai então La Lettre Volée, que é a carta roubada, texto anônimo, não tem nem autor nem tradutor. E aí nós vamos considerar a primeira tradução que a gente pode dizer, bom, isso aqui é uma tradução, né? Isso aqui dá para dizer, que é na Revue Britannique, Le Scarabée d'Or, que é o Escaravelho de Ouro, em novembro de 1845, assinado por A.B., que é Alfonso Borges. Esse cara aqui vai ser que vai traduzir outros textos dele. Então a gente poderia dizer, essa é a primeira tradução decente, porque aí a gente está sabendo que ela existe, a gente está sabendo quem traduziu, a gente está sabendo de quem é, certo? Tem mais uma tabela aqui para a gente seguir, calma que ainda tem. Ih, ainda vamos seguir falando. Olha só, então aqui agora chegou, ó, lembram que eu falei da La Quotidienne? Aqui está La Quotidienne em junho de 46, ou seja, um ano depois, né, do lançamento do Tails lá nos Estados Unidos. E aí a gente tem esse GB, né, assinado por GB. O Paul não é mencionado e é encontrado nos papéis, né, found in, trouvé, acho que deve ser assim, dans les papiers d'un américain, né, found in the papers of an American, encontrado nos papéis de um americano. E os nomes, olha só, então os assassinatos na rua Morgue são transformados em Une mort sans exemple dans les fastes de la justice. Esse é o nome, né? Uma versão bem livre. E a rua Morgue desaparece, ela vira a Rua de l'Ouest, que é uma rua real, que está lá no, perto do cemitério de Montparnasse, tá? No 14º distrito, né? 14e arrondissement, a gente fala em francês. E a Madame L'Espagne, que é também uma personagem importante no livro, vira Madame Dupart. E o detetive Auguste Dupin vira Bernier, além de outras mudanças que o Quinn comentou que não para aumentar o horror que a gente não sabe porque a gente não leu, né? Bom, então a gente tem aí La Quotidienne, em 46, os caras lá falando em 41. Vejam como a gente teve que passar por um monte de informação que a gente não sabe se é real, nem o Paul sabia se era real, achando que era em 41 que os caras tinham pego o texto. E na real os caras estavam traduzindo o Tales de 45. Certo? 46, né? É mais ou menos a época que o Paul escreve aquela carta para o seu editor. Depois, a gente tem aqui esse cara que é importante, o Forges. Ele escreve como E-O-N, Old Nick, que era, né, o seu pen name de tradutor, né? Mas ele é E.D. Forges. E aí ele, na Revue Britannique, então, em setembro, publica uma descida em Maelstrom, né? Une descente au Maelstrom. Depois, em outubro, de novo, ele escreve no jornal Le Commerce, vejam bem, Le Commerce, Une sanglante énigme, que é uma versão também do Assassinatos na Rua Morgue, Murders in the Rue Morgue. E aí ele assina e não dá créditos pro autor, que é o Paul. O que acontece? Essa revista aqui, La Presse, acusa o Forges de plágio, dizendo esse texto aqui é uma farsa, porque na verdade esse conto já foi publicado por uma revista chamada La Quotidienne. Entendem? Agora a gente entende também por que, que o Paul estava lá comentando, né? Aliás, por que, que o cara estava confundindo Le Quotidien com La Quotidienne. E La Quotidienne é a revista que faz o bafafá. Rola um caso de justiça, vocês estão entendendo o que está rolando aqui? Os caras acusam ele de plágio, né? Acusam o Forges de plágio, né? E aí ele assume que o texto, na verdade, é do Paul, mas o La Presse não publica uma resposta na segunda edição da revista, que os caras ignoram. Daí eles entram na justiça, tá? Entram na justiça e o Forges perde. Ele perde na justiça para o La Presse, mas aí ele tem que chegar no tribunal e dizer, tá, na verdade esse texto é de um cara chamado Edgar Allan Poe. E a partir daí o Paul se torna, entra em evidência, as pessoas, Edgar Poe, na França, né? Bom, o que acontece de curioso? É que esse cara que é citado por plagiador e perde para La Presse tinha razão, né? Vejam como esses textos eram,
como essas traduções eram desleixadas, né? Como era uma coisa meio morrinha e marqueteira, né? O tratamento que se dava às traduções é uma coisa bem vaga, né? Tanto que os caras não só escondem o nome do Poe, como eles também mudam o texto brutalmente, entende? Isso é o que na tradução a gente chama Les Belles Infidèles, porque as belas infiéis são isso, né? Elas são lindas no ponto de vista palatável para o público, mas tipo assim, manipulam o texto original, né? Bom, seguindo o tema aqui, para a gente não viajar demais, aí o que acontece? A cachorrada aqui tá enlouquecida. O que acontece? Aí o Forgs faz uma desculpa, um texto crítico de vários contos, né? Eu ia pausar, mas agora calaram a boca. Ele faz uma tradução uma crítica de vários contos, né? O Monos and Uma, Eros and Charmion, Mesmeric Revelation, né? Revelação mesmérica ou magnética, carta Purloined Letter, carta roubada, The Gold Bug, né? Os Caravelho de Ouro, o Marie Roger, o Gato Preto, o Homem das Multidões, Man in the Crowd, mas ele não comenta o texto do Murders, nem do A Casa de Usher, que já era conhecido, nem do Murders. Por quê? Porque ele está evitando plágio. Que ele foi acusado como plagiador, então ele, para evitar, ele pega e faz um texto crítico. E na Revue de Deux Mondes, ele publica, né? De Deux Mondes. E esse texto é lido por Baudelaire, nós já vamos chegar lá. Mas ele faz essas críticas aí. Então, o primeiro texto crítico do Baudelaire na França é esse, pelo seu plagiador, tá? O que acontece depois disso, que é importante, isso também em outubro, né? Daí, a partir de janeiro do outro ano, de 47, começam a sair algumas publicações desta tradutora, que também foi importante, que é Isabelle Meunier. A gente não tem acesso mais aos textos dela, tá? Mas ela traduziu The Black Cat, Murders, olha só quantos textos ela traduziu. E alguns dizem que ela chegou a fazer um volume em livro, mas isso aqui não se tem registro, então provavelmente isso aqui seja só blá blá blá, e eu acho que ela só traduziu e publicou em folhetim, tá? Então, esse texto, La Démocratie Pacifique, é lido pelo Baudelaire. A história tá naquele... Quem se interessa por isso, quiser ler sobre esse contato do Baudelaire com o texto do Poe, pode achar em qualquer livraria aqueles textos, sabem aqueles textos de biografia da LPM? É uns livrinhos brancos, assim, que tem a cara da pessoa que é biografada, né? Tem uma versão do Jean-Baptiste Baronian, que é do Baudelaire, tá? Ele fez duas, inclusive, esse cara. Ele fez do Rimbaud e fez do Baudelaire. E ele conta essa historinha lá, tá? O Baronian é o nome dele. Mas vocês vão ver, biografia, vai aí numa livraria. É bem fácil de achar um texto do Baudelaire pela LPM. E lá, o Charles Asselineau, que é um amigo do Baudelaire, chega pra ele e diz: cara, tu já leu esse maluco aqui? Lê esse cara, Edgar Allan Poe. E aí ele dá essa tradução que a Isabelle Meunier fez com esse texto crítico aqui que o Forgs, o plagiador, fez. Aí o Poe, quando entra em contato com o Gato Preto e lê, aí ele se empolga com aquele texto, ele, nossa, que demais esse texto. E aí ele vai pegar esse texto crítico que o seu amigo tinha trazido, olha só os textos críticos do cara e tal. E aí ele se empolga. Aí o Baudelaire se empolga de uma maneira que ele, tipo, fica obcecado, né? Tipo, cara, eu preciso traduzir esse cara. Esse cara é muito bom. Ele que enxerga a genialidade do Poe de uma maneira que, né, fez todo um empenho para que o Poe se tornasse conhecido. Vejam que a gente já está no terceiro slide falando de textos traduzidos. Já recém chegamos no ponto em que o Baudelaire foi ler o Poe. Bom, depois disso, já em julho de 48, aí sim nós temos a primeira tradução do Baudelaire. Então, por isso que quando a gente estava falando lá de teoria, a gente fala que ele é um retradutor, porque mesmo que ele não tenha... Vejam que ninguém traduziu até agora esse conto,
que é Mesmeric Revelation em inglês, só tem um texto crítico dele aqui do Forges, mas tu não tem um texto traduzido dele. Mesmo assim, né, o que quer dizer que o Baudelaire procurou um texto inédito ainda em francês para traduzir, mas o teórico o Antoine Berman considera ele como um retradutor, porque ele já tinha entrado em contato com a obra dele através da leitura, né? Quer dizer o quê? Que, bom, de certa forma, todo mundo retraduz, não traduz do nada, né? Uma grande maioria de gente, então, retraduz seguindo a teoria do Berman. Mas, enfim, o que nós queremos falar com isso? Que o senhor Charles Baudelaire traduziu nessa revista La Liberté du Pensée, publicou Révélation Magnétique em 48, ou seja, o Poe era vivo quando o Baudelaire já estava traduzindo seu primeiro conto nessa revista. Entendem? Isso é um fato curioso, né? Esse movimento de tornar o Poe conhecido na Europa já estava se dando, né? Uma pena que a vida do Poe foi muito trágica e nesse momento ele já estava, a esposa dele já tinha falecido, ele estava bem desnorteado e ele não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo na França. Vocês viram a carta dele? Ele não tem a mínima ideia do que está acontecendo, né? De que tipo, a galera tá dele publicar coisas dele na França. Então ele talvez pudesse até ter tido um contato, ter ido para a França, não sei, né? Não dá para agora para a gente ficar pensando. Mas enfim, a coisa se deu assim, e ela não se deu tão longe. O Poe não ficou guardado dentro de uma tumba durante um tempão. Não, o processo de descoberta do Poe na França veio se dando enquanto ele estava vivo, mas ele não estava sabendo ainda. Curioso isso, né? Porque o que ele soube era só fofoca de uma revista que, na real, era uma fofoca que não era real, era um rumor. A Charivari nunca publicou nada dele. Ele ouviu sobre alguém que contou para sogra dele. Entendem? Bom, enfim, o primeiro livro foi então pelo Borges, Alphonse Borges. Borges, deve ser, né? É o primeiro livro do Paul, são dois, que é ele já tinha traduzido, a gente viu antes ali, The Gold Bug. E aí ele botou o Hans Pfaall e traduziu como Le Renaud Hollandais. E esse é o primeiro livro do Paul na França. Não é o do Baudelaire, vejam, o Baudelaire, o primeiro livro era de 1856, estamos em 53, né? Nouvelle Choisie d'Edgar Poe, certo? Esse é o primeira publicação em livro do Poe na França. Então, Baudelaire, ele não foi nem o primeiro a traduzir, nem o primeiro a publicar um livro, nem o primeiro a fazer um texto crítico, né? Mas ele foi importantíssimo. Por quê? Porque quando ele fez o Revelação Magnétique, lá, a Revelação Magnética, ele nos faz um prólogo que nos deixa bem clara a intenção dele. Olha o que o Baudelaire fala. É preciso tomar seu partido e digerir a coisa tal qual ela é. É preciso, sobretudo, ater-se a seguir o texto literal. Certas coisas, de outra forma, se tornariam obscuras se tivesse querido parafrasear meu autor em lugar de me ater servilmente ao pé da letra. Estão vendo que ele está querendo dizer que ele está tentando deixar bem aberto para o inglês, né? Deixar o inglês soar. Prefiro escrever um francês penoso e por vezes barroco e dar em toda a sua verdade a técnica filosófica de Edgar Poe. Vocês notaram que ninguém fala Edgar Allan Poe, todos falam Edgar Poe? É uma coisa que a biografia comenta que o Poe nunca teve orgulho de escrever, tinha uma certa vergonha de escrever Alan, né? Que era o sobrenome dos pais adotivos dele, do pai dele, que sempre teve briga com ele, né? O senhor Alan constantemente teve desavenças com o Poe, então o Poe sentia meio que uma vergonha, talvez, de escrever Alan, né? Então ele fazia as cartas do Poe, sempre era Edgar A. Poe, né? Enfim. Vejam como é aqui, né? Essa resenha, ela já demonstra a intenção do Baudelaire em se abrir para o estrangeiro, de deixar que o texto original venha com todo o seu vigor e não ficar ou vamos dizer assim, não cometer um estupro literário que muitas traduções dessa época faziam em prol da beleza que eles achavam que era a beleza naquela época, e tu pegar e deformar o texto, trocar nome, pelo amor de Deus, né? Enfim. Bom, o Baudelaire como crítico, ele também
foi importante, tornou o Poe, deu uma substância para o Poe como crítico, leu bem o Poe. Podem questionar, como o Borges questiona, pode questionar a tradução do Baudelaire, mas eu acho que foi importantíssimo, e não só isso, ele abriu caminhos na França e escreveu os melhores textos críticos do Poe. Eu peguei uns pedacinhos aqui de um volume de 2003 que tem aqui em português. Vocês acham em bibliotecas aqui só de textos do Baudelaire falando sobre Poe. Vejam isso aqui. Que é aquela interpretação que a gente tem como latino, vamos dizer assim, latino incluindo, obviamente, os franceses, né? A recepção latina tem essa percepção de que o Poe se sentia preso naquele país mercantil e intelectualmente medíocre até então, né? Nós estamos falando de 20 anos antes da Guerra Civil Americana. Tenham em conta, era outro Estados Unidos, era outra realidade, né? De todos os documentos que li, resultou para mim a convicção de que os Estados Unidos não foram para Poe senão uma vasta prisão que ele percorria com a agitação febril de um ser feito para respirar num mundo mais amoral, e que sua vida interior espiritual de poeta, ou mesmo de bêbado, não era senão um esforço perpétuo para escapar à influência dessa atmosfera antipática. Então, querendo dizer que se o Poe era bêbado, se o Poe era isso, era por um motivo de escapar dessa mediocridade americana daquele momento, que não compreendia o valor que ele tinha. Que ponto de vista, hein? Que mudança do Griswold para Baudelaire. E o Baudelaire já faz outra coisa também, que é ele se dá conta que o Griswold era um caralha, e aí ele escreve isso aqui falando do Griswold, é muito bom, né? Esse pedagogo vampiro difamou longamente seu amigo num enorme artigo, raso e odioso, bem no rosto da edição póstuma de suas obras. Então não há na América lei que proíba a entrada de cães no cemitério? Ou seja, o Baudelaire já tinha sacado que o Griswold estava agindo de má fé e deu no meio, né? Dá vontade de dizer, Baudelaire, Baudelaire. Cara, é genial, né? Tu conseguir identificar isso, né? Ou seja, é um fascínio que o Baudelaire teve pelo Poe, e de entender não só a mente do Poe, e entender como é que ele estava se virando naquele país, e poder trazer ele para o bom. Se a América não dá valor para o Poe, nós vamos dar valor para o Poe, né? Vamos trazer esse cara nesse país periférico e medíocre até então, e vamos colocar ele aqui no epicentro da cultura do século XIX, que era Paris, né? Esse é o movimento que faz o Baudelaire. Aí aqui tem uma carta que eu acho interessante também, ele comentando sobre como ele compreendeu Poe, né? Falando com um crítico francês. Sabes por que traduzi Poe com tanta paciência? Porque se parecia comigo. A primeira vez que abri um livro seu, na verdade ele viu um folhetim, né? Vi, espantado e maravilhado, não apenas assuntos cogitados por mim, mas frases pensadas por mim e escritas por ele 20 anos antes. Então aqui dá para ver, né, eu senti assim, o quanto o Baudelaire encarnou o pensamento do Poe, né? Bom, esse cara aqui, François Galli, ele é já de 2010, e ele faz um comentário também de por que as traduções francesas não vingaram, né? Não, as outras traduções além do Baudelaire, né? E aí ele comenta isso. As traduções publicadas antes do Baudelaire foram esquecidas, e pode-se dizer que talvez não seja uma grande perda, pois seria difícil justificar sem reservas a sua fantasia e a falta de rigor em relação ao texto original. Alguns elementos a gente pode ver ali, né? Que essas traduções anteriores deturpavam o texto original de uma maneira grotesca. E é possível que também a Isabelle Meunier tenha feito isso, e outros tradutores ali. Então o Baudelaire tentou deixar bem claro no seu prólogo da sua primeira tradução ali da Revelação Magnética, mesmo, Revelação Magnétique, que ele queria um texto que não desviasse das intenções do Poe, né? E, enfim. Aí, então, ele fez aqui eu resumi, mas ele fez 3 volumes de traduções do Poe, que é Histoire Extraordinaire, que é um nome que até hoje a gente vê nas livrarias brasileiras, as pessoas
vendendo volumes de contos do Poe chamado de Histórias Extraordinárias, né? Em 1856. 1854 ele lança Nouvelles Histoires Extraordinaires, um segundo volume. E depois, em 1864, ele lança Nouvelles Grotesques et Sérieuses. 64. Então são esses 3 volumes que o Baudelaire publica. O que é curioso dessas primeiras traduções do Poe, que ele faz, é que ele tenta publicar As Flores do Mal, que é o texto mais conhecido do Baudelaire, e ele tenta negociar com as editoras e os caras não se interessam. Eles inicialmente ficam, legal, mas vamos, quem sabe a gente publica esse volume desse americano aí que tu tá traduzindo. E no fim, antes de sair As Flores do Mal, o Baudelaire publica as suas traduções do Poe. E aí saem 2 volumes, 56 e 57, As Histórias Extraordinárias. E tudo saiu como se fosse um contrato. Ele faz 2 traduções, né? Uma em cada ano é publicado. Enfim, isso inclusive ajuda o Baudelaire até a se manter economicamente durante um tempo, porque o direito autoral dos textos do Poe ajudam ele com as dívidas, né? Então, o papel dele como tradutor foi importante, a tradução para o próprio Baudelaire foi importante, e ele foi o primeiro que abre o texto do Poe para o estrangeiro. Mas mesmo assim, a gente ainda encontra particularidades muito, muito baudelarianas nos textos traduzidos em português. E, bom, isso é o que eu trabalho na minha defesa, que é até que ponto a gente enxerga elementos baudelarianos nas traduções brasileiras. E a gente enxerga até o início dos anos 2000, a gente vê que o Baudelaire ainda aparece com uma expressão que tu vê assim que é meio estranha, aí tu vai ver ela uma expressão bem francesa, ou seja, a influência do Baudelaire nas traduções brasileiras, vocês entendem o que eu tô falando? A influência da tradução do Baudelaire nas traduções brasileiras é tão grande que mesmo quando, depois da Segunda Guerra, em que os Estados Unidos vira definitivamente a grande hegemonia ocidental, né, de cultura e economia, né, no pós-guerra, na Guerra Fria em diante, o Baudelaire ainda era um cara que estava influenciando as traduções do Poe, né? Vejam então que, embora um país possa tomar a dianteira econômica e cultural do mundo, a cultura, no caso falando da cultura francesa, né? Tu pensar França como um país que tinha uma potência cultural, né, do século XIX para meados do século XX era tão grande que a ressonância dessas traduções do Baudelaire tu consegue enxergar até o início dos anos 2000 nas traduções brasileiras. É para aí que eu vou com os meus estudos. Aqui é então a recepção francesa. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi uma diversão enorme caçar e ver quem é que estava falando sério, o que era fofoca, sobre a recepção francesa do Poe antes do Baudelaire, né? E além disso, né? Não pensar só o Poe direto indo para as mãos do Baudelaire, mas pensar que o Baudelaire chegou num momento em que vários estavam mexendo no texto. Eu queria poder trazer exemplos mais assim visuais para vocês, pelo menos ver os nomes dos caras que fizeram, enfim. Então, essa é a terceira parte do texto, tá? Dos meus estudos do Poe. Eu acho que tem bastante material aqui. Eu coloco aqui as fontes que eu usei, tá? Se alguém quiser. São esses aqui os textos que eu pesquisei para fazer essa organizaçãozinha aqui de ideias, tá? E é isso aí. Agora eu pretendo fazer também uma tradução de 2 contos do Poe para colocar no canal, traduções minhas, certo? E é isso aí. Convidem a galera que gosta de literatura a vir pro canal, ativar o sininho, que a cada tanto eu vou botar novidades aqui, certo? Um grande abraço para vocês e sigam lendo e sigam se maravilhando com a literatura, que a literatura é uma das melhores maneiras de fazer a gente escapar, às vezes, de uma realidade que a gente não está a fim de ficar ali num disco arranhado. A literatura tem esse poder, né, de desviar a potência e nos trazer bons sentimentos também e tal.
Enfim, é uma arte, né? E a arte serve para isso também, para nos deslocar. A arte tem um poder terapêutico e alquímico, eu diria, certo? Então tá. Um abraço para vocês, até os próximos vídeos.